Bom, pessoal, a maioria eu acredito que já me conhece aqui das aulas recentes que temos ministrado através da TI Exames. Para quem não me conhece, eu vou falar só o meu nome, François Martineau, e o que eu faço, né? Eu sou gerente técnico da Bushido Business Academy, uma consultoria especializada em certificações, especialmente para empresas de tech e de IA, né? Atuando aí na ISO 27001, 27701, 22301, 20.000, como o Flávio falou, e a 42.001 mais recentemente. E já atuando há 30 anos nesse mercado de certificações ISO, né? Então, conheço um pouquinho desse mundo. Já trabalhei em várias certificadoras internacionais antes de ter a minha própria empresa de consultoria. E vou passar para vocês hoje um conhecimento que ele é um conhecimento muitas vezes deixado em segundo plano para quem trabalha com auditoria, tá? E eu já comentei mais de uma vez, e comento sempre nos cursos de auditor líder dos quais eu dou aula, que o aspecto comportamental de uma auditoria é tão importante quanto o conhecimento técnico que o auditor tem. A qualidade de uma auditoria ela está intrinsecamente ligada a esses dois aspectos, né? O conhecimento técnico do auditor, que é fundamental, mas isso não vale muito se o auditor não tiver atitudes e comportamentos que são considerados mais adequados para a auditoria, né? Não é todo mundo que tem perfil de auditor, a gente sabe disso, não é todo mundo que, uma vez vestindo o papel de auditor, se dá bem nesse papel, navega bem nesse papel, porque ser auditor é como ser um ator. Naquele momento que você está fazendo auditoria, você tem que se despir daqueles comportamentos que não são desejáveis e buscar de forma consciente adotar os comportamentos que são desejáveis, né? Então, a nossa aula de hoje é sobre isso, né? Como é que eu, como auditor, seja interno, seja auditor líder, não importa, como é que eu devo adotar comportamentos que facilitam o clima da auditoria, tornam o clima da auditoria mais favorável para que a auditoria corra bem, né? E evite algumas armadilhas que são comuns nesse processo, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui. Então, é, competências comportamentais de auditores ISO no sentido de entregar auditorias com integridade, com ética e com o devido cuidado profissional, que são princípios da ISO 19011 que a maioria de vocês certamente já conhece. Então, o que nós vamos falar hoje, né? Uma introdução rápida, só para lembrar dos princípios da ISO 19011, né? Fundamentos dessas competências comportamentais exigidas aí para auditores de sistema de gestão, comportamentos do bom auditor, né? Linguagem verbal e não verbal, técnicas de entrevista de observação, é o coração aqui do que a gente vai ver, e não conformidades sempre baseadas em evidências, né? Como é que eu identifico, consensuo com o auditado, isso é importante, e como é que eu registro não conformidade de forma justa e de forma fundamentada, né? Então, a gente tem aí nesse nosso treinamento de hoje uma combinação daquilo que a 19.011 nos pede, já não é mais a 19.011 de 2018, né? Perdão, é a versão 2026 da norma, e vamos ter também isso combinado com situações práticas e referências culturais aí para a gente tornar o aprendizado mais tranquilo, né? Como eu sou um nerd de 52 anos, eu gosto de trazer algumas referências da cultura pop do meu tempo para ilustrar os treinamentos, né? Então a gente vai falar um pouquinho de forma mais divertida também. Quando a gente fala de auditoria de sistema de gestão, particularmente de sistema de gestão ISO, a gente está falando aí de diretrizes para auditorias, né? Ignorem aqui o 2018, já considerem a versão 2026, né? Que a gente já até teve aula sobre isso. Mas quando a gente fala de auditoria de sistema de gestão, não existe uma norma de requisitos para isso. Existem normas de diretrizes. A ISO 19011 nem é a única, né? Porque você tem outras disciplinas de gestão que podem ter normas próprias para condução de auditoria. Mas os princípios de um programa de auditoria, conforme a ISO 19011, são universais para qualquer norma ISO de sistema de gestão. E muito além de processo e checklist, essa norma ela dedica uma atenção muito especial a algo que, como eu disse, é subestimado, né? Muitas vezes, as competências humanas.
do auditor, né? Então eu gosto de lembrar dos princípios ali de auditoria, aqueles mais importantes aqui para competências comportamentais, né? A integridade, que é a base do profissionalismo, né? Honestidade e responsabilidade em todas as ações. A apresentação justa, a apresentação imparcial, né? Que é reportar com verdade e precisão o que eu achei, conclusões a que eu cheguei e os relatórios de auditoria, né? O devido cuidado profissional, né? Lembrando que esse princípio é a disciplina do auditor, de ter diligência, de aplicar julgamento ao auditar e fazer isso com competência e com responsabilidade, né? A confidencialidade também pode não parecer, mas também é um aspecto comportamental. O auditor, o nome já diz tudo, né? Auditor veio do latim, né? Auditore, aquele que ouve, né? Ouve mais e fala menos. Então, nisso de falar menos, discrição é um pilar do trabalho ético do auditor. Não comentar com terceiros, por exemplo, nenhuma informação a respeito das auditorias que ele realiza, a não ser que seja um público autorizado para isso, né? A própria empresa, o próprio auditado, a própria organização para a qual ele presta serviço como auditor. Fora isso, toda informação de auditoria tem que ser tratada com confidencialidade. E aí aquela vontade que a gente tem de contar para os outros o que a gente faz e o que a gente vê, ela tem que ser deixada de lado, porque para o auditor isso não é adequado, né? Outra coisa que interfere muito, né, no comportamento do auditor é a sua independência, a sua capacidade de agir de forma isenta, de agir de forma objetiva, né, livre de conflito de interesse, livre de pressão externa, ou pelo menos não sujeito à pressão externa, e a abordagem baseada em evidência, que para o comportamento do auditor é fundamental direcionar o trabalho dele ao longo da auditoria, né? Conclusões racionais, elas são oriundas, derivadas de informações que são verificáveis e reproduzíveis, as famosas evidências, né? E o comportamento do auditor em perseguir a evidência até que ele esgote aquilo que ele precisa verificar é fundamental também. Então, esses são os princípios aí mais importantes do trabalho do auditor do ponto de vista comportamental. A gente sabe que tem outros princípios, né? São mais dois. Tem ali a abordagem baseada em risco, né? E assim por diante, mas o que interessa aqui para o nosso treinamento são esses, só para refrescar a memória, né? Qual que é a grande virada? Como é que o auditor faz um bom trabalho, né? É quando ele sai do checklist e vai também prestar atenção no seu comportamento, né? Então, muitos auditores eles dominam, como eu disse, a parte técnica, dominam as normas, dominam o conhecimento técnico dos processos que eles vão auditar, mas eles podem falhar na condução humana da auditoria. E nisso, a 19.011 reconhece e dedica sessões inteiras ali para competências pessoais e interpessoais dos auditores. Então, o conhecimento técnico ele te abre portas, obviamente, mas o comportamento adequado é que vai determinar, no fim das contas, o resultado da auditoria. A auditoria né, portanto, antes de tudo, um exercício de confiança mútua. Então, é importante a gente lembrar disso, né? Há um contrato explícito entre auditor e auditado, e há também coisas implícitas, e a confiança é uma delas. Sem o comportamento adequado por parte do auditor, nenhuma ferramenta técnica vai produzir resultado justo, né? E aí o comportamento adequado inclui a diligência profissional, né? Eu já comentei em outros cursos com algumas pessoas que eu estou vendo aqui que já participaram comigo, de situações de profissionais que não têm o devido cuidado profissional ao realizar o trabalho de auditoria, né? Então, casos de colegas que eu presenciei, que quando prestam serviço para uma certificadora, assim como eu faço de vez em quando, hoje a minha principal atividade está na minha consultoria, mas se eu vou prestar serviço para uma certificadora, eu vou ter o mesmo cuidado profissional que eu tenho dentro da minha própria empresa. Isso significa que eu vou cumprir as regras da certificadora, vou fazer uma avaliação de forma justa, independente e disciplinada, né, diligente,
ao contrário de coisas que eu presenciei, de que a pessoa afirma e afirma em conversas abertas que, ah, não, quando eu trabalho para certificador, eu nem registro não conformidade, porque me dá um trabalho danado ter que fechar essa não conformidade depois para o certificador, uma burocracia e tal, e não sei o quê. Então, se você já pensa assim antes de fazer o trabalho, é bom nem fazer, né? Não é justo para o cliente de auditoria e nem para quem te contrata como auditor que você haja dessa maneira, né? E isso a médio prazo queima o teu filme, porque as pessoas vão perceber, né? As pessoas percebem quando você não está dedicado ao tema, não está dedicado à auditoria, não está dando tudo de si dentro daquele processo de trabalho, né? Então, nesse sentido, a 19.011 lista atributos pessoais que são desejáveis, né? Ser mente aberta, usar a diplomacia, ter uma observação perspicaz das coisas, ser adaptável, né? Ser tenaz e ter muita autoconfiança. E isso não é detalhe, isso é diferencial competitivo para um auditor de excelência, né? Bom, o que que a gente quer então falar, né? Eu gosto muito de aqui uma das minhas referências, né, culturais. Essa frase eu falo em todos os cursos de auditor que eu ministro, né? E eu acho que ela resume muito bem o comportamento do auditor, né? O auditor deve ser sempre a pessoa mais calma da sala, sempre. Então, da mesma forma que o Yoda lá na Batalha Jedi ele é sereno, né? Serenidade não é fraqueza, né? Ela é poder. É um auditor que perde a calma, portanto, ele perde a credibilidade. Se você eleva a voz para o auditado, se você com gestos demonstra irritação, se a tua linguagem corporal passa para o auditado que você tá irritado, tá nervoso, isso compromete o clima da auditoria, compromete a capacidade de o auditado confiar em você, né? Então, serenidade não é fraqueza, serenidade é poder. E o auditor tem, querendo ou não, um papel de poder quando ele está exercendo o trabalho dele. E com todo, né, com todo grande poder vem grande responsabilidade. Então, não é porque você está investido desse poder que o auditor tem que você se transforma ali num ser arrogante, prepotente, que usa desse poder para tentar colocar o auditado em posição de inferioridade. Então, isso é um cuidado extremo que a gente tem que ter o tempo inteiro de uma auditoria, né? Então, essa frase aqui é fundamental. O auditor deve ser sempre a pessoa mais calma da sala. Manter equilíbrio emocional em situações de tensão é uma competência central, né, que separa os auditores mais ou menos daqueles auditores que são excepcionais. Em geral, quando você ouve um auditado elogiar um auditor, ele vai elogiar não só a competência técnica do auditor, mas principalmente como o auditor se comportou ao longo da auditoria, né? Então é muito comum, né, o auditado falar, pô, gostei do trabalho daquele auditor, ele tranquilizou a gente, não deixou a gente nervoso, né? Fez uma verificação com a profundidade devida sem deixar a gente com medo, né? Então é fundamental que o auditor passe essa calma, essa serenidade para o auditado. Ok, pessoal? Tranquilinho até aqui? E não se iludam. Vocês vão viver, já sabem disso, aqueles que exercem esse papel, vocês vão viver situações em que o auditado vai fazer de tudo para te tirar do sério também. Então, não é todo auditado que também tem o comportamento ideal, né? Mas não é você, auditor, que vai perder a cabeça por causa disso. O seu papel é sempre ser a pessoa mais calma da sala. Você vê que o auditado está te enrolando, você vê que ele não está contribuindo para a auditoria, você vê que ele está negligenciando informação, você não perde a cabeça com isso, você não eleva a voz, você não age de forma grosseira. Você usa as suas competências comportamentais e técnicas para cercar isso, né? E no limite, se isso torna a continuidade da auditoria inviável, você sempre com muita calma, muita educação, vai
vai dando os avisos para o auditado, né? Olha, da forma como a gente está conduzindo a auditoria, não estou conseguindo levantar as informações que eu preciso. Se continuar dessa forma, eu não vou ter outra alternativa a não ser interromper a auditoria, né? Mas isso sempre no limite, né? Ao longo da minha carreira aí de 30 anos, eu vi isso acontecer talvez 2 ou 3 vezes, né? De você chegar a um ponto em que você precisa interromper uma auditoria por falta de cooperação do auditado. Isso é raro, né? Agora, o auditado de má vontade, né, que enrola, que faz você perder tempo, isso tem muito. E aí, de novo, você sempre com muita calma, muita educação e comando do tempo da auditoria, como auditor, você vai contornando isso, de modo que o auditado veja que você não é desses que se deixa levar, né? Então, as técnicas que os auditados usam para atrapalhar o trabalho do auditor são várias, né? Algumas intencionais, outras não intencionais. Por exemplo, levar o auditor para almoçar numa churrascaria rodízio, ficar 2 horas almoçando e quando volta já perdeu o tempo da auditoria e o auditor ainda chega cheio de sono, né? Não consegue nem trabalhar. Então você, como auditor, tem que estar atento a essas situações que podem comprometer a sua capacidade de continuar auditando bem dentro desses cenários, né? Então, a gestão do tempo fundamental e evitar situações que tomem de tempo desnecessário ou que possam fazer com que você desvie do seu caminho, né? Eu sempre conto uma história nos cursos de quando eu estava começando a minha carreira, trabalhando ainda como funcionário lá na Infraero, né? A Infraero foi uma das primeiras empresas no Brasil a implementar sistema de gestão da qualidade, conforme a ISO 9001, isso lá em 1995, e eu tive a chance de trabalhar na certificação, no projeto que resultou na primeira certificação de um aeroporto no mundo, né, que foi o aeroporto de Manaus, para quem não sabe. O Porto de Manaus foi o primeiro aeroporto do mundo a ter certificação de 9001. Logo depois veio o aeroporto de Frankfurt, na Alemanha. Mas naquela época, estou falando ali de 1996, né, 95, 96, eu me lembro até hoje dessa auditoria inicial, foi a primeira auditoria que eu participei. E eu, garoto novo, também já esperto, né, porque me havia, olha, se puder tomar tempo do auditor, tenta tomar tempo do auditor, que quanto menos tempo ele tiver para te perguntar as coisas, é melhor para você, né? Eu falei, opa, então vamos ficar atento a isso, né? E numa dessas, de fazer auditoria, junto com o auditor, a gente foi para o pátio do aeroporto, ali onde circulam as aeronaves, num carro oficial da empresa e tal, para a gente inspecionar a pista de pouso, no momento que não tinha voo, né? Com toda a autorização de torre e tudo mais que era necessário. Fizemos isso e na volta a gente passou em frente ao corpo de bombeiros dedicado que tem dentro dos aeroportos maiores, né? Então, tinha lá o que a gente chama de SCI, Seção Contra Incêndio, e um caminhão lindíssimo de bombeiro, novinho, 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 novinho. E na hora que a gente passou em frente a isso, percebi que o auditor quase que torceu o pescoço, assim, de olho naquele caminhão, né? Eu, na hora, mas não pensei 2 vezes. Falei, cara, você gostou do caminhão? Quer dar uma chegada lá e dar uma olhada nele? Não estava no plano de auditoria, não estava previsto. Mas o auditor caiu na minha esparrela, né? Foi lá, pô, quero sim, tá aí, vamos lá. A gente ficou umas 2 horas mostrando o caminhão para o auditor, sem brincadeira. Eu lembro disso até hoje. E chamou o chefe do corpo de bombeiro, tirou o caminhão da garagem, ligou o canhão de água para ele ver o canhão de água funcionando, fez uma festa ali com o auditor. Resultado: 2 horas do plano de auditoria dele foi para o Beleléu, né? E a gente sabe que o auditor não pode exceder o horário de trabalho da empresa para fazer a auditoria dele. Então, quando deu 5 da tarde e ele não terminou tudo que ele tinha que ver, problema dele, né? Então, nós, como auditores, temos que estar atentos ao fato de que o auditado, com boa ou má intenção, ele vai tentar tomar o teu tempo. E você, com muita educação, muita paciência e muito cuidado, vai agir de forma a contornar isso. Te chama para ir numa churrascaria, você pergunta, mas onde fica? É muito longe daqui? Poxa, churrascaria aqui, olha, vamos deixar para o último dia da auditoria,
que aí de tarde não tem mais o que auditar, mas eu aceito esse convite, mas não hoje. Hoje eu preferia, por causa do meu plano e do meu tempo, que a gente fizesse um almoço mais rápido. Pode ser? Então, sempre com muita educação, com muito cuidado, você vai contornando aquelas situações em que pode haver tentativa de roubar o teu tempo. Que tempo é o grande recurso do auditor, né? Então, sempre a pessoa mais calma da sala, mesmo nas situações em que você vê que o auditado, intencionalmente ou não, está tentando tomar o teu tempo, né? Então, esse é um recado aí de ouro, tá bom, pessoal? E aí, quais são os atributos pessoais desse auditor eficaz, né? Esse auditor que evita conflito, né? Primeiro, ter mente aberta. É você estar disposto a considerar ideias e perspectivas alternativas, e é um auditor que não chega na auditoria com preconceitos, né? Preconceitos, com conclusões pré-formadas. Eu sempre falo isso também, né? Sistema de gestão é igual Neston, né? Tem mil e uma formas de fazer. Então, o auditor tem que ter mente aberta. Ele não pode achar que a experiência dele é a única experiência aceitável para implementar sistema de gestão. Ele não pode vir com uma ideia única de que só tem um jeito de atender um requisito de sistema de gestão. Então, ele tem que ter mente aberta, estar disposto a entender os pontos de vista, os diferentes pontos de vista do auditado, né? O que ele tem que saber esse ponto de vista atende o que o requisito normativo está pedindo? Deixa então exercer a minha competência aqui de abstração, que mente aberta é isso, né? Você, além de estar aberto às ideias e perspectivas alternativas, ser capaz de associar ao conceito da norma aquela prática que está tentando ser demonstrada para você. Eu chamo isso de abstração. Abstrai o conceito e vê se conceitualmente você consegue encaixar aquela prática com um conceito, né? Isso é semente aberta e ter essa competência de abstração. É, não, não negue ao auditado a oportunidade de apresentar o jeito dele de fazer as coisas, né? Que não é necessariamente o seu jeito de fazer as coisas. E outra, você aprende muito com esse processo, né? Você se dá a oportunidade de aprender também, porque no fim a auditoria também é uma troca. Embora você, como auditor, seja, em geral, um profissional experiente e respeitado por ser auditor por causa disso, você aprende muito também nas auditorias, né? Então esteja disposto a aprender também, né? Então, mente aberta é um atributo pessoal importantíssimo. O outro é a diplomacia. O auditor tem que ser diplomático, né? Que é a habilidade dele de interagir com pessoas de forma tática, né? Sem criar atrito desnecessário e navegar nos diversos níveis organizacionais com a mesma desenvoltura, né? Adequar a minha postura e a minha linguagem quando eu estou conversando com a alta direção da empresa, adequar a minha postura e a minha linguagem quando eu estou conversando com os níveis mais operacionais da empresa. Então, essa diplomacia é você adaptar a sua comunicação à cultura e ao nível do auditado, ok? Então, interagir com as pessoas de maneira tática, sem criar atrito, sem criar conflito, sendo, na medida do possível, empático e simpático, né? Não precisa auditar, auditor não tem que ser carrancudo para auditar, né? Eu já via, tem auditor que quando ele veste o papel de auditor parece que ele se transforma em outra pessoa, né? Ele acha que está investido ali de um poder que faz ele ser superior aos outros. Já vi isso acontecer muito. Vocês certamente já presenciaram situações parecidas, né? O cara fica arrogante, ele fica prepotente, ele trata as pessoas com rispidez, né? E isso, portanto, não é adequado, né? Então, seja diplomático, seja educado, sempre, né? Outra característica fundamental
é que ele deve ser observador, ele deve ser perspicaz, né? E ser perspicaz é você ser capaz de perceber o teu ambiente, não só do ponto de vista da atividade em si que você está olhando, ou da documentação que você está examinando, ou da entrevista com as pessoas, né, que você vai fazer, mas também ao que não está sendo dito, ao que não está sendo falado, né? A linguagem corporal das pessoas, o ambiente físico que você está frequentando, se é um ambiente organizado, se ele é limpo, se tem algum sinal de que ele foi maquiado só para receber auditoria, se consegue perceber, né? Então, essa atenção ao seu entorno durante a auditoria é uma atenção que você tem que ter 100% do tempo da auditoria. Perceber o comportamento do auditado, perceber o seu próprio comportamento para que você não seja um fator de tensão para o ambiente. E o auditor, portanto, ele está atento ao ambiente físico e humano e percebe o que não é dito tanto quanto que é dito, né? Essa capacidade de perceber o que está nas entrelinhas é uma competência fundamental do auditor também. E ser adaptável, né? Se ajustar facilmente conforme o contexto da auditoria. Então, ele vai ajustar a abordagem dele em função do auditado ser mais ou menos cooperativo, a atividade que ele está olhando ser mais ou menos arriscada para o negócio, os riscos, a percepção de risco do auditor, que pode mudar durante a auditoria em função das trilhas de auditoria que ele está construindo e olhar para como o auditado responde aos questionamentos que ele faz, né? E aos achados que ele identifica. Então, ser adaptável é justamente adequar a sua postura e o seu jeito de questionar e de investigar ao ambiente que você está inserido, né? No momento, você pode estar num setor da empresa altamente cooperativo. No momento seguinte, você muda de auditoria, muda de setor, você pode se deparar com um cenário completamente diferente, completamente oposto àquele anterior que você avaliou. Então, tudo isso exige de você atenção constante para monitorar o jeito de como você se comporta ao longo da auditoria, mantendo sempre aquela máxima que eu falei agora há pouco. O auditor deve ser sempre a pessoa mais calma da sala, né? Ele não é o cara que cria barreira, ele é o cara que não deixa nenhuma barreira se formar, né? Ou quebra barreiras que eventualmente existem também, com muita polidez e com muita educação, né? Eu, mais ou menos ali nos anos 2005, 2008, a gente fez, por uma certificadora, um trabalho no Brasil inteiro para certificar aí uma grande empresa, né? Em várias unidades de engenharia dessa empresa, em várias unidades industriais e tal. E era uma certificação multi-site, ou seja, várias unidades da empresa espalhadas pelo Brasil, e a gente fazendo auditoria por amostragem em cada uma das unidades que fazia parte do escopo, né? Numa dessas unidades que a gente chegou para auditar, eu e mais dois auditores no time, a gente foi fazer a reunião de abertura e estava todo mundo ali na sala, né? Inclusive o gerente da planta, dessa planta industrial em particular. E ele já começou a auditoria assim: olha, eu não sei o que vocês vieram fazer aqui, para mim esse processo não tá legal, não fui informado que essa auditoria ia acontecer, segundo ele, né? E em princípio eu não sei o que vocês estão fazendo aqui, não concordo com a execução dessa auditoria. Mas já começou assim, pá, né? E como é que você fica numa situação como essa? De novo, com muita educação, com muito tato. Como era uma auditoria em muitos sites, numa empresa muito grande, acompanhava a equipe de auditoria, um observador do nível corporativo dessa empresa.
E começou com esse observador do nível corporativo da empresa fazendo esse meio de campo aí para tentar apaziguar os ânimos ali do gerente da planta. Mas a gente perdeu ali entre 30 e 40 minutos só para explicar para ele por que aquela auditoria estava acontecendo e o que a gente estava fazendo ali. E que, claro, que ele foi informado com antecedência, porque não era uma. A auditoria não é surpresa, né? A auditoria é sempre planejada. Pode ser que ele não tenha se atentado, pode ser que ele tenha lá as razões dele para dizer que não estava sabendo que aquilo ia acontecer, num clima totalmente hostil, num primeiro momento, né? Mas com muita habilidade, com muita educação, com muita diplomacia e o auxílio lá do cara do corporativo da empresa, isso foi contornado. Tanto que no fim da auditoria, ele agradeceu bastante o trabalho, gostou muito da auditoria que foi feita, e isso foi muito sincero da parte dele, e que ele pediu desculpas no final. Olha, me desculpa aqui, papai. Então, no fim, tudo deu certo. Mas deu certo porque ninguém perdeu a cabeça no primeiro momento, né? A gente podia ter já partido para uma discussão mais áspera e isso já podia ter azedado o clima da auditoria desde o início. Então, essa capacidade de ser sempre a pessoa mais calma na sala vale ouro para o auditor, ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Vamos lá. E aí, nisso, as palavras que o auditor escolhe importam e importam muito para pesar ou dar mais leveza para o clima de auditoria, né? Então, tem palavras que valem a pena e que abrem diálogo, e tem palavras que eu devo evitar, né? Então, perguntas que abrem diálogo, como exemplo, né? Você pode me mostrar como é que esse processo funciona na prática, né? Então, isso convida à demonstração e não a defesa do auditado, né? Perguntas que fazem com que o auditado precise demonstrar o conhecimento dele são sempre muito bem-vindas, né? E, em geral, muito bem recebidas pelo próprio auditado, porque você deixa ele na zona de conforto dele, né? Explicar o que ele faz todo dia, pô, moleza, né? É o que eu faço todo dia. E a auditoria não é nada mais do que isso, né? Pedir para que as pessoas expliquem o que elas fazem e como elas fazem. Então, o auditor não está ali para ser o bicho-papão que vai tentar botar defeito no que as pessoas estão fazendo, né? Que isso é outro ponto importante na mentalidade do auditor. Você não é caçador de não conformidade, você está ali para ver como as coisas funcionam, se elas funcionam, se estão seguindo os parâmetros especificados, né? Então, essa pergunta sempre é um bom tipo de pergunta, né? Outro tipo de pergunta muito bom. O que acontece quando isso e isso, né, se comporta ou se desenrola? Então, explorar cenários sem pressupor erros, né? São as perguntas hipotéticas também, né? Que são sempre muito bem-vindas. Se acontecer isso, como é que você reagiria, né? Como é que o sistema de gestão reagiria caso essa hipótese se manifeste? Então, as perguntas hipotéticas também são muito boas para testar a resiliência do sistema de gestão em diferentes cenários, né? Porque ajuda também as pessoas a demonstrar o conhecimento que elas têm. Outro tipo de pergunta bacana, né? Como é que a sua equipe garante que determinada coisa está funcionando, determinado processo está acontecendo, determinado resultado está sendo obtido, né? Esse tipo de pergunta valoriza o processo que você está avaliando e reconhece o esforço coletivo, né? Então, sempre tentando colocar o auditado numa posição confortável do ponto de vista das explicações que ele tem que me dar. Não estou falando para pegar leve com o auditado. Eu estou falando para ser justo nas perguntas e fazer boas perguntas, né? Tem coisas que eu prefiro evitar, né? Dizer, por exemplo, que algo está errado. Não, isso aqui está errado, né? Julgamento prematuro e sem evidências consolidadas. Em geral é assim. Ou não gosto do jeito que você está fazendo isso, né? Ou já vi auditor falar assim, sem brincadeira, né? Usando a linguagem que ele usou.
Pô, isso aqui tá uma merda. Cara, azedou o clima da auditoria. A hora que você falar isso uma vez, acabou, né? Acabou o clima da auditoria. Então, a gente tem que tomar um cuidado danado para evitar esse tipo de coisa. Outra coisa, né? Vocês deveriam fazer isso ou fazer aquilo. Vocês deveriam implementar tal coisa. Vocês deveriam, buscar tal ferramenta. Auditor não é consultor, né? Quem diz o que deveria fazer para orientar é o consultor, não o auditor, né? O auditor ali está ali para verificar. No máximo, quando o auditor quer registrar uma oportunidade para melhoria, ele não fala vocês deveriam, ele fala, olha, vocês poderiam considerar adotar uma ferramenta que fizesse tal coisa, mas sem dizer qual é a ferramenta. Então, o auditor ele até pode contribuir com oportunidades para melhoria no campo conceitual, mas nunca no campo da prescrição, né? Prescrever uma solução específica não é papel do auditor. Isso aqui costuma também azedar o clima da auditoria e também colocar o auditor numa armadilha, né? Quando você faz isso aqui, recomenda algo específico para o auditado, pensa que você está ali fazendo a sua auditoria. E no futuro, pode ser que um colega seu vá fazer a auditoria, olhe para aquilo que o auditado implementou de acordo com a sua orientação e diga: pô, isso aqui não está legal, não, também. Não está funcionando bem isso aqui, não. Ah, mas foi o teu colega que recomendou. Vixe, já cria aquele fuzuê também, né? Já vi acontecer muito isso. O auditor cai na armadilha, né? Às vezes o auditado faz o auditor cair nessa armadilha. O auditado pergunta: tá legal, você registrou aqui uma não conformidade. Como que você acha que eu devo resolver essa não conformidade? Isso é uma armadilha para o auditor, né? E às vezes o auditado faz isso de propósito. Não caia nessa armadilha. Quando o auditado perguntar como você acha que eu devo resolver isso, você fala: olha, eu não posso te recomendar o como, mas eu posso te dizer o que fazer, né? Então, você no máximo age, como eu disse, no campo conceitual, nunca no campo da prescrição. Outra coisa que deixa o auditado pé da vida, né? Ah, nas outras empresas eles fazem desse jeito, né? Então, esse tipo de comparação é irrelevante e cria resistência por parte do auditado, né? É como se você estivesse dizendo assim: o que você não faz não presta, o que eu vi na outra empresa é muito melhor, né? Então, muito cuidado com esse tipo de expressão, né? Para que você não coloque o auditado na defensiva, né? Cria aquele clima tenso, ok? Então, o auditor, ele no máximo tem uma linguagem ali descritiva, o que fazer e não prescritiva, do como fazer, né? Descreva o que foi observado, evite prescrever soluções e evite fazer julgamentos precipitados, né? Isso é outro ponto importante. Quando você chega ao ponto de tirar uma conclusão da auditoria, é porque você já examinou todas as evidências possíveis para chegar àquela conclusão. Você não tirou nenhuma conclusão precipitada, né? Então, ouvir muito, falar pouco, né? Auditor vem do latim, auditore, né? Aquele que ouve. Tranquilo, pessoal? Belezinha? Bom, uma das armas mais importantes para o auditor é a comunicação não verbal. O corpo fala e o auditado também escuta tudo, né? Existem estudos que indicam aí que mais de 55% da eficácia da comunicação interpessoal ela é não verbal, né? É o seu comportamento, a forma como você se senta, a forma como você anda, a forma como você olha, a forma como você gesticula, né? Então, mais de 55% da comunicação interpessoal, da eficácia dessa comunicação interpessoal, ela é não verbal. Então, o auditor ele pode dizer palavras certas e ainda assim transmitir arrogância, impaciência, desconfiança por meio de gestos, de expressões faciais, de postura corporal, né?
Então, a congruência entre o verbal e o não verbal é essencial para construir conexão e confiança, né? Confiança mútua entre auditor e auditado. Da mesma forma que você tem que tomar cuidado com essa postura pessoal sua, você tem que estar atento a como isso também se manifesta no auditado, naquela pessoa que você está entrevistando. Porque ela pode estar nervosa, ela pode estar evitando contato visual com você porque ela tem algo a esconder, né? Isso sempre é uma dica de que, opa, tem alguma coisa que eu posso investigar aqui. Então você, com muita educação, com muita polidez, vai buscando as evidências quando você percebe pela linguagem não verbal do auditado que ele pode estar escondendo alguma coisa, que ele pode não ter a informação que você está pedindo e não querer declarar isso para você, né? Então, a comunicação não verbal é via dupla, né? Você, como auditor, presta atenção na sua, para não criar tensões desnecessárias com o auditado, e você também observa isso no auditado para tirar informações que podem ser preciosas para a sua auditoria. E isso tem a ver com várias coisas, né? A comunicação não verbal tem a ver com a forma como você se veste, com a sua linguagem corporal, né? Tem pessoa que a gente olha para ela, você já vê, pô, esse cara tem cara de cansado, tem cara de que está esgotado, tem cara de que está estressado. A linguagem corporal, né? A forma como você olha para as pessoas, o contato visual com as pessoas influencia, as expressões faciais, né? Os gestos e o espaço social, o espaço individual, né, que você tem. Em geral, essas características aqui têm que ser observadas pelo auditor, e ele observando em relação ao auditado também, ok? Então, o que fazer e o que evitar em relação à linguagem corporal, né? Postura aberta, né? Mantenha braços descruzados, levemente inclinado para frente, não muito, né? Demonstre interesse e receptividade ao que o auditado está apresentando. Então, você já reparou que quando você conversa com alguém que está sempre de braço cruzado, a impressão que te passa é que aquela pessoa está criando uma barreira na comunicação, não está aceitando muito o que você está falando. Então, se durante a sua conversa com o auditado, você percebe que ele cruza os braços de um momento para outro, já liga o sinal amarelo para tentar entender por quê. Pode ser que a sua comunicação não esteja clara. Aí você tenta identificar isso e ajustar no momento da conversa a sua comunicação. E você, como auditor, também deve evitar cruzar os braços, porque passa para o auditado a impressão de que você não está concordando ou que você não está receptivo ao que ele está falando, né? Então, braços descruzados, uma postura em que você olhe para as pessoas sem encarar demais também, né? Então, contato visual adequado aqui, né? O olhar direto, mas sem encarar, transmite atenção genuína, cria confiança, né? Desviar o olhar constantemente passa insegurança. Quem entra mais nesse mundo de examinar a linguagem corporal dos outros sabe até identificar quando o cara olha para cima, que tipo de reação isso significa, né? Olha para cima e para a esquerda, olha para cima e para a direita, cada um tem um significado diferente. Olha para baixo, tem significado diferente. Então, é bem legal estudar com um pouquinho de profundidade, né? Então, quando a pessoa, por exemplo, olha para cima, em geral ela está tentando lembrar de alguma coisa, né? Quando a pessoa olha para baixo, em geral ela está tentando esconder alguma coisa. Então, tudo isso são regrinhas que você tem como aprender. Existe aí literatura especializada nisso, existe até curso especializado nisso, mas que faz parte do teu arsenal como auditor, né? Tanto para que você regule o seu comportamento, quanto para que você observe isso no comportamento dos outros. A escuta ativa visível, né? Acene levemente com a cabeça para confirmar que você está entendendo, né, o que a pessoa está falando. Faça anotações enquanto o auditado fala. Avise para ele que você está tomando nota daquilo que ele está falando, que faz parte do seu trabalho tomar nota, né? Eu sempre digo isso, já na reunião de abertura de uma auditoria,
você informa o auditado: olha, vai ser comum vocês me verem ou parar para teclar aqui no computador, ou tomar nota aqui no meu caderninho, porque o meu trabalho é esse, o meu trabalho é observar e anotar. Não significa que eu estou anotando uma coisa ruim, significa que eu estou registrando aquilo que eu estou vendo, né? Mostre que cada palavra importa e que ela está sendo considerada na sua análise. Então, não trate o auditado com desdém, né? O auditado está falando, você está olhando para o celular, por exemplo. Ou você está olhando para o outro lado da sala, né? Ou você está de cabeça baixa. Então, isso faz com que o auditado se sinta inseguro, nervoso e já pode fazer com que o clima de auditoria fique azedo, né? Evite, portanto, a postura fechada, né? Braços cruzados, expressão severa, olhar para o celular o tempo todo, né? Isso sinaliza julgamento ou desinteresse, quebra imediatamente a conexão com o auditado, né? Então lembre-se, o auditado interpreta cada gesto seu, você também está interpretando cada gesto do auditado, né? Uma sobrancelha franzida no momento errado pode criar uma barreira de defensividade que vai ser difícil de desfazer, né? Você está ali examinando um documento que o auditado te deu para ler, por exemplo, né? Aí começa a fazer caras e bocas, né? Pronto, o auditado já entra em desespero total, né? Então você está ali lendo o documento de forma impassível, sem ter uma expressão facial, né? Cara de poker, né? Poker face. Então, quando você está lendo ali no documento, você está fazendo poker face. O auditado não tem que saber o que você está pensando. Ok, pessoal? Tranquilinho até aqui? Vamos lá. E aí a gente entra um pouquinho nas técnicas de entrevista. Entrevistar é uma arte, né? E aí mais uma referência cultural, né? A arte de entrevistar. O Indiana Jones ele não usava escavadeira para achar um artefato, né? Ele era delicado, né? Pegava a escovinha, ia comendo pelas beiradas, né? Então o Indiana Jones sabia que o artefato estava lá, mas ele precisava escavar com cuidado para não destruir o que ele estava procurando, né? Então, na auditoria é a mesma coisa. O bom auditor ele tem a mesma mentalidade, né? A evidência está ali, eu sei que ela existe, ou que não existe, e a entrevista é aquele instrumento delicado que vai revelar a existência ou não dessa evidência, né? Então, existe técnica para entrevistar, né? Quando você começa uma auditoria, você primeiro quebra o gelo, né? Quebra o gelo, fala, deixa o auditado falar livremente antes de se aprofundar com perguntas fechadas, né? Você começa a auditoria perguntando sobre a rotina do auditado, quem que ele é, quanto tempo que ele trabalha na empresa, que ele faz, né? Coisas que deixem ele confortável. E aí você vai, na medida que isso vai quebrando o gelo, você começa a auditar e o auditado nem percebeu, né? Você evita nesses quebra-gelos, né? Evita falar de assunto polêmico. Evita falar de coisa que pode levar a briga, que pode levar a má interpretação, né? Então a gente não fala sobre religião, a gente não fala sobre futebol, a gente não fala sobre coisas que podem ser polêmicas e levar o auditado a criar uma barreira defensiva contra você. Então, converse sobre amenidades, sobre coisas que são familiares ao auditado, né? Isso, evita falar de política, religião e futebol. Evita, né? Isso em geral, a não ser que você tenha uma amizade ali com o auditado já te conhece, conhece o seu jeito de trabalhar, conhece, né? Você sabe que não vai ter ali nada que não seja em tom de brincadeira, mas até brincadeira a gente tem que ter cuidado para fazer, né? Aí você pode, uma vez ou outra, né? Como eu vejo auditado que já tem intimidade com o auditor, né? O palmeirense zoar o corintiano e vice-versa, mas na zoeira, né? Quando você vê que tem clima para isso. Em geral, são pessoas que você já conhece. Mas se é uma pessoa que você não conhece, especialmente se é a primeira vez que você está fazendo uma auditoria numa determinada empresa, conversando com alguém, você tem que ter muito tato para começar a auditoria e evitar os assuntos polêmicos, né? E os top três são esses, né? Política, religião e futebol. É, ok?
E aí você vai, depois que fizer esse quebra-gelo, você vai fazendo uma sondagem progressiva, né? Usando ali o método do funil. Vai de um tema amplo até um tema mais específico, né? Então você, por exemplo, lembrar aqui de fazer uma auditoria lá na ISO 27001, auditar a política de controle de acesso, né? Então você pede para auditar, cara, como que funciona aí a gestão de acessos de vocês? Quando um funcionário novo entra na empresa, como que funciona para fazer esse onboarding dele e criar os acessos dele? Aí ele vai te dar uma explicação do processo geral, papapá, papapá. Aí você vai aprofundando, você vai afunilando. Ah, legal. Você falou aí então que o RH manda uma mensagem para a TI, TI cria o primeiro acesso. É isso? Aí, ah, isso mesmo. Ah, legal. Como que o auditado, né? Como que o teu funcionário, então, recebe as credenciais de acesso? Então, você vai afunilando, né? Parte de uma pergunta geral e vai afunilando para os temas que você quer auditar. Ah, legal, então ele recebe por um e-mail, é isso? É isso, legal. E o que que acontece depois? Ele acessa pela primeira vez, ele é obrigado a trocar a senha? Como é que funciona? Então, você vai afunilando, né? Sai de uma pergunta ampla e afunila para chegar nos temas específicos que você quer verificar, né? E aí você vai usando as técnicas de perguntar como, por quê, pode me dar um exemplo, né? De forma que você faça perguntas abertas para o auditado demonstrar, né, como o processo funciona, ok? E use pausas estratégicas, use o silêncio estratégico, né? Muitas vezes uma pausa silenciosa é muito interessante, né? Então, após uma resposta, aguarde, né? O silêncio convida ao aprofundamento, não o preencha com pressa. Então, quando você ouve uma resposta, não queira já contra-argumentar com o auditado de cara. Ouça a resposta, reflita sobre ela, faz aquela pausinha estratégica silenciosa, mas sem deixar também o auditado nervoso, né? Demonstre que você está pensando. Então, o auditado responde, você faz aquela, me dá um minutinho para eu pensar sobre isso, né? E aí você vai, portanto, refletindo, sempre mantendo uma comunicação muito transparente com o auditado, né? Com muita calma, como eu falo. E aí tem tipos de pergunta e quando eu posso utilizá-la, né? Pergunta aberta, né? Como é que você gerencia um controle de documentos? Quando eu faço esse tipo de pergunta, eu estou obrigando o auditado a demonstrar que ele conhece o processo dele. Quando é que eu uso isso, portanto? Início da entrevista, para mapear processo, né? Eu quero identificar o processo, ou quero confirmar o processo que eu já li na documentação. Por mais que eu já tenha lido a documentação, eu quero saber se o auditado conhece, né? Eu não quero saber que ele decorou o procedimento. Ele não é obrigado a decorar procedimento, política, nem nada, mas eu quero que ele me mostre o que ele conhece. Ah, o auditado pode consultar a documentação? Claro que pode, né? Mas eu quero ver a segurança dele, eu quero ver o conhecimento que ele tem, quero ver se ele não está perdido naquela auditoria, né? Então, são coisas que eu vou captando para que eu avalie não só a cláusula em si que eu estou avaliando, mas outros aspectos do sistema de gestão, porque isso me dá pistas, por exemplo, se o cara foi treinado ou não, me dá pistas sobre a eficácia da comunicação interna, né? Então eu vou checando várias coisas ao mesmo tempo. Pergunta fechada, né? Tipicamente, pergunta fechada é aquela que a resposta é sim ou não, né? Então, eu faço a pergunta: existe um procedimento documentado para isso, né? Então, é para confirmar fatos específicos que, em geral, eu já levantei, né? Ou ponto de partida para o aprofundamento do questionamento, né? Você tem um procedimento documentado para isso? Ele vai dizer, tenho. Então me mostre, por favor, né? Então, você usa a pergunta fechada em algumas situações para abrir uma frente de investigação, né? Existe um procedimento documentado para isso? Sim. Então eu quero ver. Não. Não tem? Pô, então me explica na prática como funciona, né? Então, você usa esse tipo de pergunta fechada para abrir frentes, para você investigar, né? Sondagem, né? Pode me mostrar um exemplo recente que aconteceu recentemente? Mostra aí, aconteceu isso aí nos últimos 3 dias? Me mostra se aconteceu na última semana, no último mês, né? Então, eu quero, com isso,
aprofundar uma resposta vaga ou incompleta, ou até entender melhor uma explicação conceitual, né? Então, me dá um exemplo prático disso que você acabou de falar, né? Então, você vai sondando para checar a consistência também entre aquilo que é declarado e aquilo que é praticado, né? Pergunta reflexiva, né? Em que você está fazendo teste de entendimento junto com o auditado. Então, então, se eu entendi bem, o processo ocorre apenas quando existe lá um incidente de segurança, é isso? Então, você vai confirmar entendimento e dar oportunidade de correção, né? Testar entendimento é uma coisa que a gente faz muito durante o nosso processo de comunicação dentro de uma auditoria. O que é testar entendimento? O auditado te dá uma explicação e você devolve essa explicação na forma desse teste de entendimento. Bom, então, deixa eu ver se eu entendi o que você me explicou, né? Então, isso ajuda também a ganhar a confiança do auditado, mostrar que você está prestando atenção, né? É, uma vez, um colega de trabalho, para saber, e ele me pegou nessa, né? Para saber se eu estava prestando atenção no que ele estava falando, assim, discurso, não era auditoria, era outra coisa, mas ilustra bem o caso, né? Eu estava trabalhando no computador e conversando com um colega de trabalho do lado, e ele me explicando alguma coisa, e eu teclando, e ele, de propósito, no meio da conversa dele, começou a recitar uma receita de pamonha. E eu, aham, tá, te entendo, né? Então, tava nem prestando atenção no que ele estava falando, ele fez de propósito. Pô, eu comecei a falar aqui de receita de pamonha e você nem percebeu, né? Então, esse tipo de situação acontece quando você está dividindo a sua atenção com o que não deveria, né? Então, na hora que você está auditando, é atenção total ali para o auditado, né? E também outro tipo de pergunta que eu até já mencionei que é muito importante é a pergunta hipotética, né? O que aconteceria se um fornecedor não entregasse no prazo? O que acontece se você deixar de revogar o acesso quando o funcionário é demitido? O que pode acontecer, né? O que acontece se o funcionário entrar na empresa e não participar do treinamento de onboarding? Então, você faz perguntas hipotéticas. Então, isso aqui é uma arma poderosa para você preparar a tua auditoria. Os tipos de pergunta que você pode usar: aberta, fechada, sondagem, reflexiva e hipotética, né? Então, a combinação inteligente desses tipos de pergunta transforma uma entrevista ordinária numa investigação profunda e muito produtiva, sem intimidar ninguém, né? Então, isso aqui é fundamental que o auditor domine dentro do seu processo de auditoria. Ok, pessoal? Pessoal, são 8h17. A gente vai fazer um intervalo muito rápido aí para tomar uma água e voltar. Então, 8h35, perdão, 8h25, a gente volta. Ok? Combinadinho? Muito bem, pessoal. Vamos lá, seguir em frente. Então, guardem bem essa informação sobre os tipos de perguntas e quando utilizá-las, porque isso aqui dá um poder tremendo para o auditor abrir boas frentes de verificação numa auditoria, para qualquer tipo de auditoria, né? Então, é muito legal saber combinar isso, né? E fazer o cruzamento de informações quando necessário, né? Então, você às vezes usa uma pergunta aberta para perguntar, por exemplo, como que vocês controlam aqui o uso de inteligência artificial dentro da empresa, né? Aí o cara diz assim, a gente tem um processo em que a gente monitora o tráfego aqui da nossa rede via firewall e a gente identifica ele por IPs se ele está acessando uma IA homologada ou não. Legal. Vamos dar uma olhada então aí nos teus registros de log do firewall para a gente ver se isso está acontecendo mesmo, né? Então, você usa a pergunta aberta para depois fazer a sondagem, né? É um exemplo de usar uma pergunta aberta para depois sondar. Então, me mostra aí se é de fato isso que está acontecendo, né? Então, isso aqui é uma arma poderosa para você, auditor, organizar a sua abordagem de auditoria, né? Para quem está começando nesse mundo de auditoria, isso aqui pode ser um exercício mais sistemático e demorado, né? Você montar um checklist, por exemplo, usando essa estratégia de perguntas que você quer fazer.
O auditor que adquire experiência com o tempo, isso aqui para ele é intuitivo, né? É intuitivo. Então você acaba fazendo uma abordagem com base na experiência, com base naquilo que você já aprendeu aí ao longo da sua vida, né? Então, no começo, pode ser interessante usar essas perguntas na forma de um questionário ou na forma de um checklist. À medida que você vai ganhando quilometragem, isso aí vira meio que é igual aprender a dirigir, né? Você já faz por instinto as perguntas na sequência certa, por experiência você sabe onde você precisa chegar e assim vai, ok? Bom, observação de atividades, né? Ver para crer, né? Auditor é São Tomé, ele tem que ver para crer, né? A observação como ferramenta de auditoria. Então, observação direta de atividades é uma das fontes mais ricas de evidência dentro de uma auditoria, né? Então, ela revela a diferença entre o que está documentado e aquilo que realmente está acontecendo, seja na fábrica, seja no escritório, seja no ambiente virtual, que agora está cada vez mais comum a auditoria em ambiente remoto, em ambiente virtual, né? Que inclusive é uma das coisas que veio com a revisão da ISO 19011-2026. O auditor, portanto, ele observa sem interferir, registra sem julgar precipitadamente e permanece atento aos detalhes que outras pessoas deixariam passar. Competência analítica é uma das competências também fundamentais de qualquer auditor, né? Então, o auditor ele tem que ver para crer, né? Ele não acredita só naquilo que está sendo respondido, ele tem que ver a evidência, né? Fazendo uma paródia com aquele filme do Tom Cruise, né? Show me the money! Não, aqui é show me the evidence, né? Só acredito vendo, não quero saber de conversinha, não, né? Então, o seu trabalho como auditor é coletar toda e qualquer evidência necessária para confirmar se o sistema de gestão avaliado está atendendo aos requisitos. Eventualmente, a evidência vai mostrar que o requisito não está sendo atendido, ou a falta da evidência mostra que o requisito não está sendo atendido, né? Mas isso é exceção. Não conformidade não é regra. E o que você está atrás não é da não conformidade, é de confirmar que o sistema de gestão existe, está implementado e é eficaz. É isso que você faz como auditor. Isso é muito importante porque tem auditor que já chega na auditoria com a mentalidade de que ele precisa encontrar uma conformidade. Se ele não encontrar uma conformidade, ele não fez um bom trabalho. Vai dando comichão nele, vai chegando perto do fim da auditoria, não encontrou na conformidade, ele começa a ficar desesperado, começa a procurar pelo em ovo e só sossega se ele conseguir encontrar na conformidade. Não é essa a mentalidade, tá? Não é essa a mentalidade. Você não é caçador de não conformidade e não é um auditor não é medido, a competência no auditor não é medida pela quantidade de não conformidade que ele encontra, e sim pela qualidade da amostragem que ele fez e a profundidade da amostragem que ele fez e a capacidade dele de ter chegado a conclusões com base nessa amostragem, nas evidências que ele examinou. Então, no fim das contas, o que conta é a qualidade do relatório que o auditor faz, né? Um bom relatório apontando as evidências de conformidade, tudo que deveria ter sido visto foi visto, com a profundidade necessária, é isso que mostra que o auditor foi competente. Não é se ele detectou uma, 10 ou 100 não conformidades, tá? Então, não se mede desempenho nem de auditor, nem de sistema de gestão pela quantidade de não conformidade que ele teve. Eu vejo um monte de gente para falar orgulhosa. Pô, passei pela auditoria com zero não conformidade. Quanto orgulho! Não necessariamente, né? Vai olhar a qualidade da auditoria para saber se houve profundidade, se houve a amostragem correta, se o auditor foi profissional, né? Aí sim você pode dizer, pô, foi um zero não conformidade com louvor, porque a auditoria foi, né, bonitinha. E tem aquelas auditorias que o auditor vê o elefante branco passando pela sala e não está nem aí, né? Então, não se mede desempenho nem de auditor nem de sistema de gestão por ele ter 1, 5, 10, 100 não conformidade. Até porque, de novo,
cada auditoria conta uma história diferente. Se fosse uma auditoria em que eu repetisse todas as evidências que eu tenho que checar, igualzinho como foi na auditoria anterior, isso é comparável. Mas cada auditoria é uma amostragem diferente. O caminho que o auditor escolhe para seguir pode não ser o mesmo da auditoria anterior, então não dá para comparar uma auditoria com a outra pelo número de não conformidades, né? Então, isso é algo que a gente tem que evitar fazer, ok? Então, nisso, o auditor tem que ser um Sherlock Holmes, um detetive. Observação eficaz é a minha capacidade de observar, não só de ver, né? Ver é diferente de observar, observar é diferente de ver, né? Então, o que que eu observo quando eu estou em campo? Em campo, entendam qualquer atividade que eu esteja fazendo presencial ou remotamente no ambiente virtual da auditoria, né? Então, conformidade entre procedimento escrito e prática, né? Se o que está escrito é o que está sendo feito, condições do ambiente de trabalho, ordem, limpeza, segurança, recursos adequados, comportamento das pessoas ao executar tarefas críticas, uso correto de equipamento e registros em tempo real, reações da equipe ao notar a presença do auditor, né? Eu uma vez fui fazer uma auditoria numa planta nos Estados Unidos, cidade de El Paso, no Texas. Era uma planta industrial. E só depois que eu fui me dar conta que o auditor recebia um colete diferente de todos os outros. O funcionário tinha um colete de uma cor, o gerente tinha um colete de outra cor, visitante tinha um colete de outra cor, e quando era visitante podia ser auditor. Então, o cara que era visitante tinha um colete de cor totalmente diferente. Então, o pessoal da fábrica já sabia, opa, né? Cuidado com esse cara, né? Então, é um jeito de marcar, né? Ó, pô, aquele cara ali, ó, fica de olho nele, né? Então, você como auditor, nessa hora, a empresa pode alegar que aquilo é regra dela, beleza, não tem problema. Mas já fica atento ao comportamento no entorno, porque se a pessoa te vê com um colete diferente e muda o comportamento dela, opa, isso é um sinal a investigar, né? Então, essa observação do que está acontecendo, tanto do ponto de vista objetivo, quanto do ponto de vista do ambiente físico, quanto daquilo que não é dito, daquilo que é mais tácito, né? É uma competência fundamental do auditor. E como é que eu registro o que eu observei? Primeiro, você anota fatos, não interpretações. A interpretação ela vem depois, na hora que você vai comparar o fato com a evidência, né? Então, anote fatos, né? Ah, vi aqui que o funcionário tal saiu da empresa no dia tal e uma semana depois, hoje, dia tal, ele ainda está com os acessos vigentes dentro dos sistemas da empresa. Isso é um fato, né? Não posso interpretar que isso está certo ou errado, vou olhar os critérios de auditoria. Então eu anoto fatos. Não digo se isso é ruim, se isso é bom, né? Anoto fatos. Descreva, portanto, o que foi visto, ouvido ou verificado. Não o que você concluiu sobre isso, né? A interpretação, a conclusão, ela vem depois, com base na análise de evidência, né? O auditor bom, competente, experiente já está fazendo essa análise simultânea ao processo ali, né? Então ele anota o fato, ele já tem a norma na cabeça, ele já tem o critério de auditoria na cabeça, ou ele faz uma consulta ali do critério de auditoria e já pode, de repente, durante a própria auditoria, tirar a conclusão. Mas num primeiro momento, ele registra o fato. Num segundo momento, ele tira a conclusão sobre aquele fato, comparando o fato com o critério de auditoria, a evidência contra o critério de auditoria. Então, exemplo, né? De como registrar um fato. Foi observado que o operador do SOC fulano de tal não analisou os logs do CIEM no dia X, né? Evite a equipe é descuidada com o CIEM, né? Então, isso aqui é uma inferência, isso aqui é um fato, ok? Uma diferença clara entre os dois, né? Tranquilo até aqui, pessoal? Belezinha? E aí,
construindo confiança nesse relacionamento, né? De volta para o futuro, o auditor que cria um clima diferente, né? De novo, pode ter gente que nem tenha visto esse filme na vida, eu sou viciado nele, né? Então o Doc Brown, ele sabia que mudar o futuro dependia de alterar o presente, né? Da mesma forma, o auditor que muda o clima da organização auditada de medo para confiança, ele cria condições para achados mais ricos e mais honestos. Voltando à frase que eu falei no início, o auditor deve ser sempre a pessoa mais calma da sala. Isso tem a ver com você gerar um clima de confiança e mudar o clima de medo para confiança. Normalmente, a não ser que a empresa já tenha muita casca grossa de ter vivido muitas auditorias, mas quando são as primeiras, a empresa está nervosa, ela está tensa, ela tem um certo medo, e é seu papel como auditor tranquilizar a organização, né? Então, apresente-se com clareza, explique os objetivos, o escopo, o método da auditoria lá no início, lá na reunião de abertura. A reunião de abertura é um fórum maravilhoso para você quebrar barreiras da auditoria. Então, fazer uma reunião de abertura cuidadosa, detalhada, explicando os métodos de auditoria, os conceitos, isso é fantástico para que você quebre barreiras e tranquilize a empresa já desde o início, né? Mostra que você não é um bicho-papão, né? Mostra que você não é inimigo, né? É, dependendo do quanto você tem de conhecimento do auditado, depois você faz brincadeirinha, né? Como a gente hoje fala, né? Quando é cliente que eu já conheço, a gente no final da auditoria lembra do cliente das três mentiras da auditoria. Vocês sabem quais são as três mentiras da auditoria? Três mentiras que sempre são contadas na auditoria. Vocês sabem quais são? Alguém aí sabe, né? Mas é em tom de brincadeira, hein? A primeira mentira é quando o auditor chega na empresa e o auditado fala assim: seja bem-vindo, né? Essa é a primeira mentira. A segunda mentira é o auditor: oh, muito obrigado. Eu só vim ver conformidade. É a segunda mentira, né? A terceira é quando termina a auditoria e o auditado fala assim: ó, volte sempre, né? Então, as três mentirinhas da auditoria. Mas brincadeira à parte, usar a reunião de abertura é um excelente fórum para você quebrar barreiras e tranquilizar a organização para a auditoria. Então, é o tal do apresente-se com clareza. Na reunião de abertura que você faz isso. Depois que a auditoria acaba, reconheça os pontos positivos, né? Quer dizer, auditor que só aponta problema cria resistência, né? Então, reconhecer boas práticas gera abertura. A gente sempre deixa nos nossos relatórios de auditoria, antes de falar que teve não conformidade, um dos primeiros itens do nosso relatório é pontos fortes observados durante a auditoria. Depois é que eu vou falar dos pontos de atenção. Eu não começo com ponto de atenção. Eu começo reforçando aquilo que eu vi e que estava legal. Isso já cria um clima muito legal junto ao auditado, né? Então, na reunião de encerramento, que a gente faz aquela apresentação dos resultados da auditoria, na sequência eu começo ali, olha, pontos fortes que a gente observou, ponto de atenção que a gente tem. Aí é que eu vou falar da não conformidade, se houve, né? Falo quais foram, falo das OMs e tal. Então, reconhecer os pontos positivos faz com que você gere também empatia, né? Junto ao auditado. E, por fim, mantenha sigilo e respeito, né? Informações obtidas na auditoria, elas são confidenciais. Tratá-las com respeito também constrói credibilidade duradoura, né? Então, você como auditor, provavelmente, se você cria uma relação duradoura com o auditado, você não vai lá só uma vez, né? A não ser que você seja muito ruim, o auditado diga assim, olha, não quero que esse cara volte aqui não, porque ele pode fazer isso, tá? Quando a gente se depara com um auditor mala, né, sendo bem claro aqui, nó cego, né, a empresa tem todo o direito de fazer a reclamação dela para a certificadora, por exemplo, e dizer, ó, esse cara não volta, né? Então, a empresa não pode escolher o auditor que ela quer que vá fazer auditoria, mas ela pode dizer ao auditor que ela não quer que volte, ok? Isso é direito da organização e explicar, e em geral recai em comportamento, não é porque o auditor foi rigoroso, é porque ele se comportou mal.
tá? Criou clima de tensão, tratou mal as pessoas, enfim. Ok? Muito bem. E aí, né, mesma coisa, né? Lembrando aqui do Senhor dos Anéis, né? A jornada das evidências, né? Não registre antes da hora, tá? Da mesma forma que o Frodo tinha que carregar lá o anel, né? Aquele peso do anel, o auditor carrega um peso imenso também. Ele tem o poder de registrar na conformidade, isso é um poder, tá? E como o anel, esse poder deve ser exercido com responsabilidade extrema. O auditor ele não é caçador de não conformidade, né? Ele é um guardião da verdade baseado em evidência. Não conformidade em auditoria costuma ser exceção. Para você chegar ao ponto de registrar uma não conformidade, você tem que ter certeza de que era uma conformidade. Você esgotou as possibilidades de aquilo poder ser defendido de alguma maneira, né? Então, quando você esgota a possibilidade de defesa, você tem os argumentos para registrar uma não conformidade, né? Você cercou por vários lados, você olhou mais de um requisito, porque lembrem disso, a gente não interpreta uma norma ISO olhando para um requisito de forma isolada. Em geral, os requisitos trabalham em conjunto, então você tem que ter essa habilidade de navegar bem pelos requisitos normativos para não tirar nenhuma conclusão precipitada, ok? Então, não conformidade é exceção e é um poder que o auditor tem de registrar não conformidade. E aí, o que que é e o que que não é não conformidade, né? Existe não conformidade quando tenho evidência de um requisito, de que um requisito não foi atendido. Então, isso é não conformidade. Esse achado ele pode ser verificado, reproduzido e documentado. Mais uma evidência de que eu tenho uma não conformidade. Existe um requisito normativo regulatório ou do próprio sistema de gestão da empresa que foi descumprido. E essa evidência foi corroborada por mais de uma fonte. Então, em geral, a entrevista mais o registro mais a observação. Eu não registro não conformidade, por exemplo, porque um auditado me deu uma resposta errada em relação ao procedimento. Isso não é suficiente para eu registrar uma não conformidade. Ele pode ter se enganado, ele pode não ter se lembrado do que o procedimento está falando. Então você fala, pô, você tem certeza disso que você está me falando? Você examina ali o seu procedimento, deixa eu ver a evidência que corrobora isso que você está falando para mim, né? Então você investiga várias fontes de informação, para só aí você ter a evidência suficiente para registrar na conformidade, né? Quando é que não é não conformidade? Quando eu tenho apenas uma suspeita ou uma impressão, sem uma evidência clara. E aí é igual sistema de justiça. Na dúvida, o benefício é do réu, né? Se eu não consigo demonstrar claramente que tem uma evidência de não conformidade, eu não posso registrar, forçar o registro dessa não conformidade. Na dúvida, o benefício é do réu, vamos dizer assim, né? Outra coisa, não é uma não conformidade quando aquilo que eu estou olhando representa uma prática diferente da minha preferência pessoal, né? Então, é diferente do que eu estou acostumado a ver. Isso não é necessariamente uma não conformidade. Pode até ser que seja, mas não é pelo simples fato de ser diferente do que você conhece que aquilo está não conforme, né? De vez em quando eu tenho brigas homéricas com auditores de certificadoras que querem me obrigar a colocar nas planilhas de gestão de risco de segurança da informação a coluninha C de confidencialidade e de integridade D de disponibilidade. Porque lá na norma diz que eu devo identificar os riscos associados à falta de confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação. E ele entende que o único jeito de fazer é colocando as três coluninhas na planilha. Não é. Tem N maneiras de você demonstrar que você leva em conta confidencialidade, integridade e disponibilidade na hora de fazer a avaliação de risco. Não é porque eu não faço do jeito que ele está acostumado que está errado. É a tal da mente aberta do auditor, né? Então, o fato de ser diferente do que eu gosto não significa que está não conforme, né? Outra coisa.
Eu acho que é um requisito, mas na verdade é uma diretriz. Então, por exemplo, já teve auditor de certificadora querendo registrar não conformidade em cliente nosso, porque ele não tem o hábito de fazer reunião de abertura na auditoria interna dele. Isso não era uma conformidade. Embora seja uma recomendação fortíssima na 19.011, não é requisito. E o que não é requisito não pode ser cobrado, né? A não ser que a própria organização tenha estabelecido para si aquela regra, né? Então, se no procedimento de auditoria interna da empresa ela disse que tem que fazer reunião de abertura e não faz, aí beleza. Ela criou uma regra com base na diretriz. A diretriz diz, e ela diz: bom, gostei disso, vou adotar no meu procedimento. Para ela virou regra. Mas isso aqui acontece muito. O auditor confundir diretriz com requisito. Então tomem cuidado. Não cobrem aquilo que é diretriz. Cobrem o que for requisito. Outro ponto, não é não conformidade quando o requisito aplicável não está claramente definido, quando tem ambiguidade, na dúvida, benefício do réu, né? E aí, nesse caso, você pode ter situações também que se tratam de oportunidade para melhoria e não violação real, algo que pode ser feito melhor do jeito que está sendo feito hoje. Mas isso não é não conformidade, né? Melhorar não é questão de não conformidade, é questão de oportunidade para melhoria. Então, o recado aqui é o seguinte: não conformidade não é uma coisa banal. É preciso esgotar os caminhos da auditoria para poder registrá-la, tá? Então, antes de concluir, investigue todas as alternativas, consulte registros adicionais, dê ao auditado a oportunidade de apresentar evidências contrariantes àquilo que você está suspeitando, né? Ok? Então, não conformidade não é coisa banal, gente, é exceção. Nosso principal trabalho é verificar conformidade. Muito bem. Agora, caso de fato eu me depare com uma não conformidade, como é que eu vou registrá-la, né? Então, é, é, a gente tem que ter um cuidado danado na hora que a gente vai registrar uma não conformidade. Então, eu tenho certeza que é, primeiro ponto, tenho certeza que é não conformidade? Tenho. Beleza. Então, agora como é que eu registro isso, né? Então, identifique claramente a evidência que dá suporte àquela não conformidade, né? Compare essa evidência com o requisito e consensue com o auditado, né? Só depois de consensuar com o auditado é que você vai redigir o registro da não conformidade. Não é uma imposição e não é obter concordância do auditado, é obter entendimento. O auditado tem que entender por que aquilo é uma não conformidade, tá? Então, cada etapa desse processo ela é inegociável, tá? Pular a verificação do requisito ou registrar sem consenso com o auditado fragiliza a não conformidade e compromete a credibilidade do auditor e do programa de auditoria como um todo, né? Então, você ser intransigente ao registrar uma não conformidade, né? O auditado pergunta: "Pô, por que isso é uma não conformidade?" Ah, porque é, né? A norma diz que é e eu estou dizendo que é, né? Não, você tem que entrar em consenso com o auditado, né? Então, o que é entrar em consenso com o auditado? O que é consensuar a não conformidade com o auditado? E por que isso importa, né? Então, uma não conformidade registrada sem que o auditado compreenda o seu fundamento normativo tende a gerar contestação, recurso e ressentimento, né? Então, consenso não significa que o auditado concorda que errou. Significa que ambos, auditor e auditado, entendem qual requisito foi descumprido e qual é a evidência que fundamenta esse achado, né? Então, mostre o requisito para o auditado, cite a cláusula normativa, cite o critério de auditoria específico, que pode não ser só a norma, pode ser o procedimento da organização, pode ser um requisito legal ou regulamentar, né? Apresente essa evidência para ele, né? Os registros, observações, declarações que você obteve, ou seja, aquilo que foi de fato observado, verificado objetivamente,
escute a resposta, né? Dê espaço para que o auditado apresente evidências adicionais antes de você chegar a uma conclusão. Aí sim, esgotadas todas as alternativas e você conseguiu mostrar para o auditado que de fato aquilo está não conforme, você faz o registro da não conformidade, ok? Então, resumindo essa história toda, não conformidade não é banal. Não tem que ficar agoniado você como auditor se você chega no fim da auditoria e não encontrou nenhuma, faz parte do jogo. Se você está com a consciência tranquila de que fez uma boa amostragem, auditou com profundidade, examinou com o devido cuidado profissional, fique tranquilo, né? Você não tem, você não vai receber bônus por produtividade de não conformidade, né? Então, fique tranquilo com as conclusões da auditoria, caso de fato você não tenha encontrado não conformidade. Não haja querendo encontrar não conformidade. Não conduza a sua auditoria dando a impressão que você está caçando a não conformidade e que você só vai sossegar quando encontrar, né? Então, como é que o auditado da pinta, o auditor dá pinta de que está fazendo isso? Ele começa a fazer a amostragem, pede para selecionar uma amostra, vê lá, sei lá, 5, 6, 7 casos, está tudo legal. E aí ele fala: bom, legal, deixa eu ver mais 5 casos. Aí você olha, 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 não encontrou nada. E começa a ficar incomodado. Fala, cara, deixa eu ver mais 5. Então você começa a passar para o auditado a impressão de que você só vai parar quando você achar problema. Então, se você fez uma amostragem, dentro dessa amostragem que você fez, está tudo conforme, aquela amostragem te deixou confortável diante do volume de informações disponível, de que aquilo está conforme, então beleza, vida que segue, né? Você não vai insistir até encontrar uma conformidade. Ok, pessoal? Então esse é o ponto importante aí, esse é o grande recado aí para vocês. Por fim, o auditor de excelência, portanto, ele combina técnica, ele combina comportamento e ele combina ética, né? Calma e serenidade, né? Então, ser a pessoa mais calma da sala não é opcional, é uma competência estratégica fundamental para que você faça uma boa auditoria. Comunicação consciente, né? Verbal e não verbal sempre alinhados. Cada palavra e cada gesto constroem ou destroem a confiança, o ambiente de auditoria, né? Então, quando alguém azeda o ambiente de auditoria, é porque, em geral, essa comunicação verbal e não verbal não foi bem feita, não foi bem alinhada, né? Evidências sempre, nenhuma conclusão sem evidência objetiva. Esgote os caminhos antes de registrar, tanto a conformidade quanto a não conformidade. Ética e integridade, né? O auditor ele não é, de novo, caçador de não conformidade, ele é um agente de melhoria contínua com responsabilidade, né? Então, numa auditoria bem conduzida, não existe vencedor e perdedor. Não é um jogo ganha-perde, né? Ela deixa o sistema de gestão mais forte e uma organização mais consciente do seu próprio potencial, ok? Então, esse é o recado, pessoal. Essa é a aula que eu tinha para passar para vocês hoje. Agora eu abro aí para o Flávio e para perguntas, para qualquer dúvida que vocês queiram esclarecer, qualquer curiosidade que vocês tenham aí vivido, que quiserem compartilhar também. Eu já vivi muita coisa de auditoria, né? Se eu fosse colocar num livro, ia dar um belo livro de anedotas até de coisas que acontecem até engraçadas em auditoria, né? Pois não, Vlad, fica à vontade. Não sei se o microfone está liberado ou não aí pro Vlad falar, né? Se quiserem escrever aí também no chat, eu respondo pelo chat. Leio o que vocês escreveram e respondo, tá? Fiquem à vontade aí. Microfones estão liberados, tá? Oi? Beleza. Ai, Boa noite, François. Boa noite, colegas. Excelente aula aí para complementar tudo aquilo que a gente já vem aprendendo aí contigo, né? A minha pergunta é basicamente em relação ao auditor e à auditoria, né?
porque aqui foi abordado muito o auditor de terceira parte, né? O auditor certificador da certificação, né? Vale para tudo, vale para todos os É, tipos, vale para exatamente. todos os tipos. Então, vale tanto para o auditor interno de primeira e para o auditor de segunda, né? E o escopo, Qualquer agora que tipo de, e tem não a. precisa ser só auditoria ISO, não, tá, Vlad? Pode ser qualquer tipo de auditoria. Sim, sim, tá. Agora, a questão é a seguinte: o escopo, tá? O procedimento de auditoria da auditoria interna pode ser similar ou parecido ou até igual ao de auditoria externa, de auditoria de terceira Sim, parte. sim, Tipo, o que que sim. eu vou auditar? Eu tanto o auditor interno como o auditor externo vão auditar os requisitos, os controles, né? O que for requisito da norma, clausulado de 4 a 10 e anexos, né? Da declaração de aplicabilidade aplicável mesmo, né? Não atendeu, é uma não conformidade, perfeito? Talvez até Aí, aí. grave ou alta, né? E, enfim, então essa é a questão, né? Porque até ilustrando para você, me apareceu um caso, né? Eu acho que eu já tinha comentado ele lá na nossa aula da 22.301, que o cara que é uma certificação de ISO, né? De 27.001. E agora ele veio com o seguinte parecer, me bota uma opção só de auditoria interna, né? O que que ocorre? Ou ele já implementou alguma coisa, tá? Ou ele só quer saber se ele está com algum problema ou não, né? Mas se ele não implementou uma consultoria, tá, de adequação, provavelmente essa auditoria interna dele vai reprovar, porque ele não deve ter o sistema de gestão, ele não deve ter os requisitos, né? Então, É que basicamente nesse isso. caso, Vlad, não tem aí o conceito de aprovar ou reprovar, né? As razões pelas quais ele quer contratar só uma auditoria interna podem ser várias. Ele pode estar Sim. querendo um gap analysis, ele pode estar querendo confirmar se ele implementou internamente da forma correta. Ele pode não estar buscando a certificação, porque você não necessariamente implementa o sistema de gestão para fins de certificação. Então, são N razões que ele pode ter para escolher uma abordagem como essa, né? Legal, legal, era isso aí. Valeu, meu amigo. Não por isso. Mais algum ponto, pessoal? A aulinha de hoje mais curta, né? Para a gente dar tempo de ver o Messi jogar. Messi, tchau, tchau, tchau para ele, né? Não quero cruzar com ele, né? É, Tem muita pérola de auditor mesmo. O Adir tem toda a razão. Legal, pessoal. Da minha parte é isso. Flávio, eu devolvo a bola para você ou para o pessoal aí da TI Exames, tá? E fiquem à vontade, pessoal. Vou deixar aqui o meu LinkedIn, tá bom? Então, para quem quiser, quem ainda não está conectado comigo, eu vou ter o maior prazer de conectar. Vocês sabem que eu represento a Bushido Business Academy, que é uma empresa já consolidada aí no mercado para implementar sistema de gestão. Então, se algum de vocês um dia precisar dos nossos serviços, fiquem à vontade também para nos procurar, tá bom? Será um prazer atendê-los também. E estou à disposição.